Eu tava chamando o pessoal já. Tava chamando já. Oi, vamos voltando. Quem é que falta aí? Vamos acelerar a fila da cantina, vamos lá. Que tem que entregar ao meio-dia lá, então tem bastante coisa pra falar. Presença ilustre de seu Walter, hoje vocês conhecem seu Walter? Tu me viu pela TV? Mas eu não fui na Feira do Livro. Bicorporeidade, né? Sabe desse fenômeno? Paraguaçu que me viu na Feira do Livro ontem, não era eu, era a bicorporeidade que a gente chama isso? Tem que estudar um pouquinho mais sobre isso, eu não sei, não era. Estava eu enfurnado trabalhando. Cadê o chefe? Celso, podemos começar? Legal, vamos respeitar o horário, né? Sem prejuízo de ninguém. O processo é o seguinte, assim. Eu estava em casa, o Celso me ligou e disse assim: Maurício, a gente está com uma ideia pro ano que vem. Pô, legal, que ideia é essa? Vamos ver, né? Vamos convidar algumas pessoas para conversar na escola. Pô, bacana. Já senti, pô, legal, vamos escutar as pessoas diferentes pra gente ouvir um pouquinho mais, né? Aprender um pouquinho mais. Muito bacana. Depois, na sequência, Chiru, o pessoal gosta de me chamar de Chiru. Chiru, a gente estava pensando que uma das pessoas era tu. Celso, vou lá para ouvir, né? Não vou para falar, né? Aí tá. Aí depois, vocês entenderam o que é isso? O primeiro processo é aquele telepático, né? De sugestão. A gente fica com aquilo na cabeça. O segundo momento é assim: estamos contando contigo, já me envolveu. E o terceiro é assim: Maurício, tu vai escolher ou dia tal ou dia 12. O que é isso aí? Subjugação? Ok. Aí, eu aceitei. E o que aconteceu na sequência? Encontro a Vera. E a Vera começa assim: Maurício, já está pronta a tua apresentação? Maurício, tu já estudou o que tu tem que trazer para o pessoal? Maurício, tu não tem medo? Intimidação? A gente acabou de entender o que é um processo de obsessão. Acho que a gente já estudou isso, né? A obsessão, ela acontece de desencarnado para encarnado, que é a clássica, mas entre nós a mesma coisa. Eu descobri que o Celso e a Vera são obsessores maravilhosos, que dão aquela intimidada na gente. A gente fica assim: puxa vida, agora eu estou com uma responsabilidade grande, vou ter que ir lá conversar com o pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Maurício Xavier, eu estou à frente dos trabalhos de desobsessão e saúde da casa. É uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo uma grande alegria de poder, de alguma forma, contribuir com a espiritualidade nesses trabalhos. Sempre, em cada momento que a gente vem para essa casa, sempre tem uma grande surpresa positiva, sentimento sempre de, eu vou chamar assim, de gratidão. Se eu não sei outra palavra, não conheço outra palavra. Porque certa vez, quando eu vim para cá, lá nas primeiras vezes, algumas coisas me envolviam que eu não entendia exatamente o que era. Agora vamos pensar aí, cada um de nós, o que nos trouxe aqui para o Célio? Como é que a gente estava na primeira vez que a gente veio para cá? Não precisa falar, não. Mas pensa.
Faz uma pequena reflexão. Qual a alternativa correta? Eu não botei lá embaixo todas as alternativas acima porque seria muito fácil a gente escolher. Esse aqui sou eu. Em algum momento da minha vida. Vamos dar o nome para esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? O que a gente pode chamar ele? Ali, magrinho, esgolepadinho, todo sofredor. Sofredor. Vamos lá. O Zé Palista está aqui, ó. Algum desses quadros aqui seria distante daquilo que a gente sente? Não o tempo todo, mas algumas vezes. Isso é extremamente natural que aconteça. Porque, afinal, estamos aqui ainda passando por um mundo de provas e expiações. E nós, nesse momento, contemporâneos que somos, precisamos desses desafios. Será que a gente está sozinho nisso? Eu gosto sempre de trazer essas informações para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Ainda são números parciais, eu levantei até 31 de outubro. Mas olha aqui, a gente teve 10 mil atendimentos presenciais. Isso que a gente começou lá em maio, eu acho. Não lembro exatamente a data, mas aqui em abril. 25 mil solicitações à distância. A gente está sozinho? A gente tem hoje 8 cabines de saúde, cerca de 2 mil atendimentos presenciais, mais ou menos 15 atendimentos por cabine, juntando os dias que a gente tem. A gente tem as obsessões, 3 mil atendimentos aqui no salão, mais de 1.500 atendimentos presenciais em cabines de desobsessão. A gente está sozinho? Isso é importante que a gente observe pelo seguinte: uma vez que a gente se coloca à disposição da espiritualidade e dessa casa, em consequência, a gente tem que observar a responsabilidade que a gente tem. Viu o Zé Palito lá antes? Está todo desiludido. Está todo sem esperança. Sem norte. Para onde eu vou? O que eu faço? Tem muita complicação na minha vida. A Tati falou algumas vezes sobre a terapêutica espírita. O bacana do CEL é exatamente isso. O conjunto de situações e possibilidades e oportunidades que se tem de acolher cada um que vem aqui. Eu vou falar especificamente desses 2 trabalhos, mas eles não são isolados, eles fazem parte de um todo. E esse todo vai fazer sentido daqui a pouquinho. Vamos passar direto para a saúde. A gente tem esses tempos limitados que o Celso coloca na vida da gente, é um pouquinho mais do processo obsessivo dele em cima de nós. O CEL é um hospital espiritual. Alguns de nós já pôde visualizar e visitar a estrutura que tem acima dessa casa. Alguns falam em 5, 6 andares. Eu não sei. Tive a oportunidade de visitar 1 ou 2 vezes, em desdobramento no sono. Mas assim, mediunidade de cura, esse é o elemento que eu acho que deu o pontapé inicial nessa casa. Eu estou falando isso porque é uma característica que o Paraguaçu tem, que a Terezinha tem, que a Candinha tem, e ajudar na cura das pessoas. Eles pegaram essa oportunidade e transformaram em ação.
Objetivos das cabines de saúde: atendimento individual, a reabilitação de saúde global do assistido. Como é que a gente faz isso? Como tratar o equilíbrio daqueles que estão que nem os apalitos lá, atordoados. E um ponto que eu chamo muita atenção: o atendimento espiritual não substitui o atendimento médico. A gente tem que colocar na nossa percepção que assim, aquilo que acontece aqui no cérebro é exatamente para complementar a nossa vida, entre aspas, lá fora. Não substitui nada. Porque alguns de nós, alguém duvidaria do trabalho da espiritualidade em relação aos médicos da Terra, que nem a gente chama? Eu acho que toda essa evolução, todas essas informações, toda essa preparação para atender a gente no consultório é uma coisa assim que é só do homem? O que eu vou pedir, em vez de ficar questionando o meu médico? Que ele seja intuído por amigos espirituais para trazer a solução que a gente precisa. Ainda, no momento que a gente está, algumas, como é que eu vou chamar assim, algumas necessidades físicas são necessárias e são complementadas por medicamentos, por exemplo. Ainda que a espiritualidade faça um trabalho enorme e gigante. Mas tem coisa física mesmo que precisa ser tratado pelos médicos. Esses trabalhos, eles são regidos por normas. A gente não entra na cabine e faz do jeito que a gente quer. Isso é um estudo que a gente foi desenvolvendo. Em 2017 foi mais intenso, onde a gente formatou o que a gente chama de norma procedimental. Vocês devem conhecer o Paulo Biak, né? Ele gosta desses nomes bacanas, assim, então ele trouxe norma procedimental. Ou seja, todo o regramento para a gente conseguir desenvolver de forma, como é que eu vou chamar assim, equilibrada e quase que igual os atendimentos em todos os trabalhos. Então, quando vocês entram numa cabine de saúde, existe toda uma estrutura pensada também por nós da Terra, não só pela espiritualidade. Porque isso, vamos lá, todo esse trabalho que a gente faz aqui na casa, e faz sentido em relação ao que a Tati falou, ele não é um trabalho unicamente feito pela espiritualidade. Aqui a gente está falando em cooperação o tempo todo. Participação conjugada dos encarnados, dos benfeitores espirituais. Significa o quê? Eu não posso imaginar que eu venho aqui para casa e me coloque na sala lá que a Tati falou e deixe a coisa acontecer. Eu preciso, em algum grau, me preparar para isso. Eu acho que se a gente está aqui nessa sala hoje, uma das nossas expectativas é que a gente possa efetivamente cooperar com isso. Mas eu não vou cooperar só vindo aqui. Preciso trabalhar o entendimento de quem eu sou nesse processo todo. Ok, o trabalho não é unilateral. Eu gosto sempre de lembrar essas... A gente vai falar assim muito hoje muito sobre energia, né? Ainda que eu não seja um cara muito técnico nesse sentido, mas a gente está falando aqui numa troca. A gente poder amenizar sentimentos e entregar coisas boas. E onde é que está isso? Lá nos benfeitores, aquilo que a gente toma da natureza, fluido cósmico universal. E claro, nós médios. Eu botei aquele asterisco ali, porque essa é a atenção que a gente tem que ter. Se às vezes a coisa tranca, fica emperrada e não anda, não é por causa da espiritualidade. Ainda é por nossa culpa. E não diria assim, culpa é meio pesado, né? Por nossa ignorância. E não entender o processo todo. Isso aqui que a Tati falou eu achei legal. Eu disse, vou falar parecido, mas é bom entender. Não vou tirar. A gente fica olhando os outros, já vai falar. Não, você está aqui porque a gente tem que falar.
Preparação antecipada de até 40 horas. Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomena de Miranda. Como eu sou um cara muito prático, gosto de entender o que está acontecendo, não só ficar na teoria, eu fiquei sempre me questionando, o que quer dizer isso, 40 horas antes? Onde é que isso se manifesta? No nosso dia a dia de trabalho aqui, tá, Gabriel? Assim, ó. É muito comum nas cabines de saúde a gente ter um dia que é o dia que... É só exemplo, tá? É o dia da coluna. O que passa de gente com problema de coluna. É muito comum nas cabines, outro dia ser dor de cabeça. No outro dia ser cardíaco. E assim sucessivamente. Claro que existem outros atendimentos, mas existe de forma muito comum essa concentração desse trabalho. E por incrível que pareça, aí não há, como é que a gente chama assim? Não há nenhuma... Faltou a palavra, daqui a pouco ela vem. Coincidência. Obrigado. Os primeiros trabalhos eles são mais focados nisso. Naquelas 6, 7 pessoas que entram lá com problema de coluna. Esse é o exemplo na cabine de saúde. Nos outros trabalhos é a mesma coisa. Quando a Tati está lá recebendo a pessoa, eles já sabem que a pessoa está vindo aqui. Já conhece o problema. Quem não conhece sou eu. Eu preciso ficar atento a essas situações. Na desobsessão, por exemplo, quando o amigo desencarnado se manifesta, o que tem a ver essas 40 horas do Manuel Filomena? A gente tem algumas possibilidades e técnicas da desobsessão que só acontecem porque a espiritualidade exatamente sabe quem vai ser atendido naquela noite. Não é uma coisa assim do aleatório, pega na rua e traz aqui para dentro. Não é. O processo é muito mais estruturado do que a gente pode imaginar. Peregrinação de uma série de elementos espirituais positivos. A Tati falou lá em higienização do lugar. Aqui também, algumas literaturas falam que esse trabalho ele acontece não só naquele dia do atendimento, mas permanentemente. É isso que o benfeitor fala. Asepsia mental do recinto. Seleção dos espíritos serão admitidos nos trabalhos mediúnicos. Não sei o que estou dizendo, é mensageiros. Quando a gente fala em asepsia mental do recinto, a gente está falando nesse trabalho energético que acontece. Ainda que a gente tenha que ter o copinho da água, ainda a gente tem que ter o local limpo, energeticamente, espiritualmente, precisa ter esse trabalho antes da gente chegar aqui. Nos domínios da mediunidade, André Luiz, a equipe espiritual planeja a obra depois de examinar a psicoesfera da equipe dos trabalhadores encarnados, analisando as realizações de seus componentes. Quem são os componentes? Nós, as pessoas serão atendidas, encarnados e desencarnados. Só quero ilustrar o quanto é estruturada a coisa. De novo, a gente não vem aqui sem nada estar pronto. E se a gente não veio naquele dia, até isso está programado. Por isso, se a gente se preparar corretamente, a confiança de poder fazer esse acolhimento que a Tati falou. Não é aquela coisa assim, vou me envolver, que eu vou me abraçar, chorar junto para a pessoa depois me consolar. Não. O processo é um processo de... Eu estou aqui como suporte. Eu preciso ajudar, mas preciso preparar para isso. Em alguns casos, mesmo já estando planejado o trabalho, o comparecimento deve ter em condições fluídicas comprometidas, obrigam os benfeitores espirituais a fazerem modificações no planejamento previamente elaborado. De novo, o médium ajudando no trabalho
de cabine. Se eu estiver aqui numa condição comprometida, pouco vou ajudar. Na programação original constavam 6 entidades selecionadas, mas apenas um médium veio em condições de atender. Isso para mim é muito significativo, porque não é uma coisa assim irresponsável fazer o trabalho que a gente faz aqui. A gente está lidando com vida, está lidando com expectativa, está lidando com sofrimento. O Zé Palito está lá moído. Como a Tati falou, ele não vem conversar com o Maurício e com a Tati. Ele vem buscar uma ajuda do alto, que às vezes ele nem sabe que é esse alto no sentido de elevação moral, né? E eu venho aqui meio de qualquer jeito e comprometo o trabalho. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Missionários da luz, não sei o que estou falando. Podemos entender que o médium deve comparecer mental e fluidicamente preparado, situação de externar energias em condições adequadas, ser uma solução e não um problema. Que é muito comum, quando a gente ainda é um pouco principiante na atividade, a gente se envolva nessas energias um pouco diferentes. E a gente acaba desestabilizando a estrutura toda. E às vezes a equipe tem que parar todo o trabalho para atender aquele amigo, para ver se ele se coloca em condições, para depois continuar o trabalho. Eu sei que é legal a gente ter um convite para trabalhar na cabine de saúde, para trabalhar nas obsessão. A gente está louco para fazer isso, né? Louco para colocar nossa mediunidade na prática, né? Se o conselho fosse bom, mas enfim. Procurem grupos de estudo. O grupo de estudo, aquele que ainda não tem a percepção correta da sua mediunidade, do quanto ele pode contribuir, é ali que vai desenvolver isso. Ah, vou aprender a psicofonar, a psicografar. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um de nós, quando vem, já vem com algumas características mediúnicas bem evidenciadas. Outros nem tanto, mas são possíveis de desenvolver. Não pensa assim, agora eu quero psicografar, agora eu quero... Não. Te coloca à disposição, vai trabalhando, vai trazendo para fora a tua essência. Que esses benfeitores vão te colocar onde tu pode ajudar, onde tu tem condições de ajudar. Isso pode mudar? Claro. Pode ser que eu entre lá no trabalho, que nunca aconteceu com ninguém, chega lá e fala, o que tu é? Eu sou médio de sustentação, eu sou um tijolo, eu sou um poste, eu não vejo nada, não acontece nada. Dá tempo ao tempo. Vai te envolvendo, vai entendendo, para que tu possa começar a perceber essas coisas. O trabalho de caridade a gente não acelera, a gente vai construindo. Se a mediunidade ajudar nesse trabalho, legal, melhor ainda. A preparação é muito simples, tá? Isso aqui a gente vai olhar em vários livros sobre a questão de preparação. Talvez algumas coisas bem legais de observar, assim... a Tati falou, né, em algum momento, o dia do Célia, a gente fazer... O que é o Evangelho redivivo? Ah, é Jesus, ok. Mas lá o que tem? Tem um exemplo. A gente vai conseguir fazer que nem ele? Não, não é isso. Mas a gente vai trazer para nós aquilo que a gente já consegue entender, já consegue colocar em ação. Isso é automático, de novo? É mediúnico? Não. Eu vou me colocar sempre numa vigília, para que eu não cometa excesso, para que eu não saia da linha, para que quando vier a raiva eu consiga conter, para que quando alguém me abordar eu não fique em pânico, eu consiga de alguma forma amparar. Então vamos lá, é leitura, é repouso, é pensamento edificante, é conexão com o alto,
É de largar um pouco de mão aquele dia a dia, ainda que o dia a dia seja o nosso sustento, né? A gente está aqui para viver esse dia a dia. Mas quem sabe se a gente olhasse o nosso dia a dia como uma... Não é a ideia, uma verdade de que nós somos espíritos imortais. O que a gente tem que fazer agora? Construir amanhã, né? Porque hoje, a gente já falou aí, a gente está colhendo o que fez lá atrás. Ah, mas eu ainda... Qual é a nossa melhor versão? 11 horas e 7 minutos do dia 12 de novembro de 2022. Então a gente pode, a gente deve. Sobretudo se a gente quer de novo trabalhar na caridade. Nós estávamos conversando antes ali, a Tati. Não sei o que. Eu tenho um breve alerta em relação a isso. A gente está falando em energia, né? A gente está falando em doação de fluido. A gente está falando em algum momento, entregar um pouquinho de nós para o outro. Eu sei que é difícil a gente negar às vezes, né? Algum convite para um churrasco. Sei que é. Não vamos comer carne. Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter parcimônia nesse sentido. Porque aquilo que a gente carrega dentro de nós, a gente alimenta o nosso magnetismo, por assim dizer, e isso interfere no trabalho, no processo todo. Imagina alguém, né, de novo assim, não é nada pessoal, é só a literatura que nos diz, a percepção que a gente tem do dia a dia que nos diz. Vou levar lá para a desobsessão. Alguém que se aproxima de nós exatamente para consumir álcool, cigarro, etc, etc. O que eu vou entregar para ele se eu tiver feito esse consumo? Parte disso, né? Não tem jeito. Só a espiritualidade vai entregar a energia que ele precisa? Não. Nós de novo estamos juntos. Então até isso. Mas eu não consigo parar. Ok, diminui. Tenta melhorar. Falta consciência nisso, né? Vamos lá. O estado íntimo determina a natureza, as propriedades dos fluidos. Esses devem estar sem energias tóxicas. Sim, de novo. A gente está na carne. A carne, ela tem suas dificuldades. Mas a gente pode perceber algumas coisas. Vou dizer assim, não estou falando agora de carne vermelha, de cigarro, não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, eu estou doente. Alguma coisa lá, sei eu. Né? Um vírus me pegou, estou ruim. O que eu vou fazer? Não, vamos lá para o CL, vamos tacar ali passe, vamos botar as mãos. A gente está, de certa forma, comprometido. Então a gente tem que ter consciência disso. Talvez eu me coloque num outro trabalho, talvez eu nem vá na casa. Porque, de novo, o que a gente faz nos trabalhos de saúde é exatamente desenvolver ou doar parte de nós. Se a parte nossa está doente, mas a espiritualidade já cuida desse processo, né? Ok, eu sei disso. Mas por que nós vamos colocar isso à prova? Por que não vai recuar? Entrando na cabine de saúde. De novo sobre a asepsia mental, né? O ambiente já sabe quem vai receber, já sabe quem são os trabalhadores que vêm, já sabe como é que é a cooperação. Lá a gente tem os recursos necessários para atender cada caso. Isso é bastante importante, a gente não pode titubear. Não pode imaginar que chega alguém na nossa frente e a gente não vai ter condição de fazer nada por essa pessoa. Mesmo que a gente observe assim, nossa. E olha, é difícil ter um nossa, tá? A gente não pode se impressionar com isso. Porque ali naquele momento a gente vai ter exatamente a estrutura que precisa para atender aquelas pessoas, porque as pessoas já estavam sendo esperadas.
Isso é importante a gente entender, porque às vezes chega na nossa frente um caso diferente, que a gente nunca teve, enfim, acesso, e agora faz o quê? Trabalha junto com a espiritualidade. Confia. Equipe de cura, ok, legal. Os médicos, ou seja, a equipe espiritual mostra, né? Aqui é uma coisa interessante, assim, ó. Às vezes a gente confunde assim, médium de cura com magnetizador. As coisas são convergentes, mas não são absolutas e exatas e iguais. Curadores. O dom de certas pessoas curar pelo simples toque, pelo olhar, até mesmo por um gesto. Livro dos Médios, 175. Algumas pessoas têm capacidade de curar pelo simples toque, sem o emprego de passos magnéticos? Certamente. Se existe uma pequena diferença entre o magnetizador e o médium de cura, é que, ainda que o magnetizador consiga doar do seu próprio fluido magnético, o médium de cura, ele é exatamente um mediador desse fluido. Aí o Kardec pergunta assim, tá, mas se o magnetizador soubesse que ele era médium de cura, ia ajudar mais? E a resposta é alguma coisa assim, faria coisas que imaginaria que fosse milagre. E muitos de nós, ainda que curadores, a gente nem sabe que é curador. A gente passa perto das pessoas, as pessoas se sentem bem, enfim. Alguns sintomas que a gente observa, assim, sem ser necessidade de imposição de mãos, enfim, de rituais, etc, etc. Não. A gente está próximo, já passa aquele sentimento bom, a pessoa já se sente bem, já alivia, e até, às vezes, a gente fala alguma coisa. Como é que a gente trabalha aqui no CL? A gente trabalha em equipe. Ainda que existam médios, curadores que trabalham de forma isolada, que tem essa característica de sozinhos conduzirem o trabalho, aqui nós trabalhamos em equipe. Ou seja, a gente tem a figura de 5 ou 6 médiums por cabine, para que a gente possa, em conjunto, entregar aquilo que a pessoa precisa. Isso aqui até um cara que fala muito sobre isso chama-se Edgar Armon. Um cara que conhece muito sobre estrutura de energia, mediunidade. Então, assim, ele faz a soma de todos os médiums para ajudar na cura daquele que chega na nossa frente. Eventualmente, um de nós ali no grupo não sabe que está com alguma dificuldade. Isso também, literatura. Existe um processo de, eu vou chamar assim, de cuidado com aquele médico que está comprometido. Quase que um isolamento, para que não interfira no atendimento. Então, de novo, é muito mais estruturado do que a gente pode imaginar. Como a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Olha aí que legal. Não sou eu que estou dizendo. Isso aí é Kardec na Gênese. Então quer dizer que a gente pode fazer essa substituição de molécula, né, porque a molécula ela é, enfim, semelhante em todo o corpo. A gente faz lá a concepção, depois a gente vai desenvolvendo o pulmãozinho, vai desenvolvendo o rim, vai desenvolvendo o coraçãozinho, enfim, vai, né? Vai construindo o serzinho, daqui a pouco 9 meses o serzinho nasce. A essência é a mesma. Tem todo um desenvolvimento dentro de nós para isso acontecer. Então, o que o Kardec está dizendo? A gente vai substituir a célula que está com doente, está com dificuldade, por uma célula bacana. Como é que eu faço isso? Pego o aplicativo do Shopee, ligo lá, me mande um pacotinho de células manda um pacotinho de moléculas, junto com 2 seringas, com facas, com bisturis, algumas gases, algodão, esparadrapo. Não, né? Não. Ainda que lá no passado, e hoje até tem alguns que fazem, né? Trabalham as curas espirituais com essa abordagem, né?
Eu faço uma analogia em relação às mesas girantes, que naquele momento era necessário chamar a atenção, né? Necessário que as pessoas despertassem para isso. Essa cura com corte, com tirada de objetos quistos, enfim, seja o nome que for, isso foi necessário em algum momento. O Fritz faz muito isso, né? Os médicos se sintonizam com ele. Mas essa não é a nossa abordagem. Esse não é o nosso trabalho. A gente não vai cortar ninguém. A gente não vai espetar ninguém. A gente vai trabalhar no perispírito. Todo mundo está familiarizado com o perispírito, né? Nós somos quem somos, reflexo do nosso espírito. E se manifesta no seu corpo, no nosso corpo, através desse mediador. E esse mediador é o cara que às vezes nos traz coisas do passado, às vezes leva coisas de agora. E a estrutura perispiritual ela é muito semelhante ao corpo. Ou seja, cada célula, cada molécula, cada ponto que eu tenho no meu corpo é exatamente igual no meu perispírito. E que a gente vai tratar? Esse cara aqui. Mas como é que isso acontece? A gente tratando o perispírito, isso vai refletir no nosso organismo. Isso é de imediato? Às vezes. Às vezes. Sobretudo a sensação de alívio, tranquilidade. Isso é absoluto? Não. Tem que esperar um tempo, às vezes, para alguns, né? Vamos para o atendimento direto, então? Vamos lá. Eu estou falando aqui dos atendimentos do CELI, tá? Tem outras casas que fazem diferentes, a gente respeita a todos, mas a nossa abordagem é essa. Nossa estrutura é essa. Se a gente está aqui fazendo uma aula de conhecimento sobre isso, é porque a gente imagina que, na sequência, alguns de nós vão fazer parte desse trabalho. Então, precisam conhecer o trabalho. Aqueles que ainda não fizeram os estágios, enfim, né? Mas a maioria acho que já fez. Existe a estrutura. A gente busca entender qual é o problema. Nós não somos adivinhos. A gente não quer que a pessoa chegue na nossa frente, tá com tal problema. Não, não é isso. O que a gente conversa? A gente espera que a pessoa externe seu sentimento. O que está? Qual é a dor? Qual é o sofrimento? Isso vai desencadear uma série de respostas que durante um trabalho a gente vai percebendo isso. Como é que a gente trabalha com a mediunidade, né? E com a espiritualidade? Alguns de nós são médiums que a gente chamaria de incorporados. Sim. Tem alguns dirigentes, algumas pessoas da equipe que trabalham incorporados. Outros não. Outros trabalham intuídos. Então, assim, aquilo que a Tati falou sobre conexão com a equipe espiritual, isso é um trabalho que eu preciso desenvolver, preciso entender. Falo de mim nos primeiros atendimentos, lá atrás, quando eu fazia parte de uma equipe, a dificuldade que era de entender o que estava acontecendo. Eu queria ver. A gente não vê com os olhos. A gente é intuído, a gente entende, a gente é envolvido por aquela atmosfera toda. A espiritualidade te conduz, te coloca onde tu precisa estar. E perguntar para as pessoas quem é o teu mentor da cabine de saúde. Não sei. Como assim? Não sei. Eu preciso saber quem é o mentor? Preciso ter o nome dele, identidade, essa coisa toda? Não. É aquela confiança que a Tati falou. Confia, está no lugar certo, fazendo as coisas certas. Estuda para não errar. E onde mais que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem um posicionamento inicial dos médicos. O que é importante a gente entender se a gente quer trabalhar nesses atendimentos? Acho que na escola a gente vê aí, né? Os pontos de força e energia. Na verdade, assim, nós temos um zilhão deles. Mas nós temos a estrutura principal. E é nessa estrutura principal que a gente começa a trabalhar. Coronário, cardíaco, solar, enfim. A gente faz com uma grande corrente energética em volta do amigo assistido.
É cabeça, tronco, tornozelo, enfim. A gente toca nas pessoas. Com muito cuidado, com muito respeito. Passou rapidamente ali, os nossos grupos são sempre grupos mistos. A gente não quer correr nenhum risco de intimidar ninguém. Vê que o cuidado ele não é só um cuidado, né? A gente está lidando com dor, está lidando com sofrimento, está lidando com esperança, com vontade de cura. E tudo aquilo que a gente faz que intimida o outro, bloqueia. Certa vez me perguntaram assim, mas recebe a cura quem tem... Como é que a gente gosta de dizer? Ajudem que eu esqueci a palavra. Merecimento. Sinceramente, a gente imagina que algum de nós não tem esse merecimento? Todos nós temos merecimento. Cada um no seu tempo. Cada um no seu estágio de evolução. Eu estou falando de evolução moral, né? Evolução do espírito. Às vezes a gente é cometido por algumas situações que... Nossa, como é que vai ser isso? Mas vamos lá, então. Outra coisa importante de entender quem vai trabalhar em câmara de saúde. A Dinda e o Parágua, a Terezinha, são craques nisso. Tem que conhecer a estrutura do corpo humano, não tem jeito. Se o mentor diz assim, Maurício, vai no rim. E o Mauricião, né? Opa, rim no peito, Maurício. Não é. Maurício, o cara tá com as carótidas levemente entupidas. Tá, a carótida é aqui, né? Sabe que a gente tem que buscar isso aí. Tem que buscar. Para que a gente contribua melhor. De novo, o trabalho ele é bilateral. Não é um trabalho só dele. Para que eu possa entregar a minha energia, eu tenho que entender a estrutura toda. Nós adotamos aqui sempre a concentração, todo mundo já foi entendido, sabe? A gente recebe, a pessoa deita, a gente conversa, a gente pede para se conectar com Jesus. Para fazer seus pedidos, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a dor que eu quero que seja amenizada? E vamos confiar, né? A gente conta de 0 a 7? Isso, é assim que a gente trabalha. Relaxa, mais ou menos como a gente estivesse anestesiando. Alguns que compartilham comigo esse trabalho sabem assim, que quando a gente começa o trabalho, quando faz a contagem, não é incomum, sabe que a gente deita lá, né, firmezinho assim. Bah. O que vai acontecer aqui? Não sei o que. Aí tu faz a contagem, o pezinho faz assim, ó. É uma anestesia, coisa. Próximo assim, sensacional, maravilhoso. Isso é importante a gente trazer esse relaxamento, essa confiança no trabalho. Desloca o perispírito para atendimento. De novo, né? É muito sutil isso. Alguns a gente, inclusive, tem que amarrar para não se desdobrar e depois não consegue voltar. A Adriana está dizendo que ela é uma delas. E é mesmo. Né? A gente tem que amarrar lá na máquina. Segura um pouquinho para não sair voando. Outros é um pouquinho menos expressivo esse distanciamento. Mas em maior ou menor grau isso acontece. Porque é ali que a gente vai começar o trabalho. Como é que a gente trabalha? Sempre imaginando de forma global o ser. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos examinar todos os pontos. Desde a cabeça até o tornozelo, se for necessário. Aí a pessoa chegou para nós e disse assim, Maurício, eu estou com um problema de gordura no fígado. Lá vem o Maurício com a mãozinha assim, com a galera, todo mundo junto, passo reto. O que eu tenho que fazer, André? Tem que ir lá no fígado. O que acontece nesse processo todo? Eu vou desmanchar aquela situação. Eu vou drenar aquela sombra, aquela escuridão. Vou entregar o remédio que preciso para de novo voltar à vida. Tem nenhum tipo de misticismo, nada, não é isso que eu estou falando, mas assim, o trabalho intuído e concentrado, a gente percebe coisas assim que a gente nem imagina. Eu chego em casa, a Liz diz para mim, que eu começo a falar, né? Liz não sabia que isso acontecia.
Mas como tu tá lá, 150 anos e sempre tem, todo, porque não existe um atendimento igual ao outro. É sempre específico para cada um. Isso a gente tem que ter essa consciência nesse sentido também. Qualquer atendimento que a gente faz na casa é individual. A dor do nonô não é a minha. A Brisa está com outra dor diferente, eu tenho que cuidar de cada um. Ainda que chegue aqueles 6, 7 primeiros de problemas de coluna. Mas a coluna ela dói por vários motivos, né? Talvez por retração, por ansiedade, por medo. Nós somos o que o pessoal chama de psicossomáticos, até demais. Mas somos, né? Tudo que a gente sente, a gente reflete no nosso corpo. Quem é que coordena toda essa estrutura? O espírito. Quem é que se sente angustiado? Quem é que se sente eufórico? É o espírito. Por onde é que ele vai canalizar isso? Para o corpo. Se não tiver uma consciência mínima para não deixar isso interferir o dia a dia, é no corpo que isso vai acontecer. Onde é que a gente está aqui? Eu vou falando, não esqueça até de passar. De novo, atenção no contexto global, olhar situações específicas. Alguns perguntariam assim, tá, mas o que acontece lá enquanto a gente está atendendo? Lembra que eu comentei lá atrás que a gente tem toda uma estrutura espiritual pronta para os atendimentos. Alguns percebem como se fosse uma sala de cirurgia. Tamanha leveza do ambiente. Alguns dizem, inclusive, que a gente está de branco, não só para uniformizar todo mundo, mas para poder acolher melhor. Ok. Mas dentro dessa sala a gente tem recursos para exatamente trabalhar cada problema. Cada médium tem uma percepção. Posso falar um pouquinho da minha, porque estou aqui exposto a você. Todo atendimento, eu peço para a espiritualidade o que é necessário para aquele atendimento. Assim, com a minha mão. No início eu ficava meio assustado. Entrega aquilo que a gente precisa. Eu sinto assim como se fosse colocar alguma coisa na mão. Aí é místico. Não é místico, isso é a natureza. A gente não está fazendo milagre. Isso é fluido, é energia. O que a gente tem que fazer é conseguir perceber essas coisas. Para quê? Para ir lá no problema, trabalhar aquele problema e renovar aquela energia. Para que depois, no momento de regresso, será que agora? Do retorno, quando o perispírito reacoplar no corpo, todo aquele remédio, tudo aquilo que a espiritualidade entregou, possa realmente refletir no organismo. Tem mágica nisso aí? Nenhuma. Nenhuma. Eu estava comentando com a Vera que eu sou bem kardeciano, assim, eu olho as coisas e vou atrás para saber o que é, não fico só, né? A gente tem que entender o processo. Se a gente observar lá na Gênesis, o capítulo sobre milagres e o outro sobre fluidos, é isso que eu estou falando. Milagre é coisa que a gente não explica. O Espiritismo explica o que a gente faz aqui. Fluido é aquilo que a gente pega do universo, de nós e entrega. Só da espiritualidade? Não, nossa também. A gente tem que, como é que eu vou dizer assim, se comprometer com o trabalho. A responsabilidade. De novo, vidas em nossas mãos.